Olá, bem-vindo ao meu canal, minhas meditações, meu tempo. Eu tô bem feliz hoje tem me dado muita alegria de fazer isso que eu tenho feito. Eu tenho recebido feedback das pessoas a respeito daquilo que tem produzido, né, nas pessoas. E então é isso. Eu queria falar hoje sobre a culpa, sentimento de culpa. Isso é algo que, quando não é muito bem elaborado, ele pode trazer consequências devastadoras. Ele pode desenvolver na pessoa uma depressão, uma ansiedade, doenças emocionais, enfim, assim, muitas consequências quando não se lida com esse sentimento de culpa. Eu queria ler o texto que está em 2 Coríntios 7:10, que fala assim, que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então a gente vai olhar um pouquinho isso e que resultado é esse, né? Como que uma coisa produz morte, outra produz vida. Na verdade, o resultado determina de fato o que é que você está produzindo, o que é que está acontecendo, na verdade, se é um arrependimento verdadeiro ou se é um remorso, e vamos aprender a discernir isso. Antes, vamos pensar o que é um sentimento de culpa. O sentimento de culpa, ele vem sempre que um erro intencional ou não acontece. E aí você agora tem essa consciência disso e a tua consciência passa a te acusar. Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele começa a te alertar, né? Então o cristão é alertado através do Espírito Santo. A gente também não pode descartar que nesse ambiente de culpa, Satanás se aproveita para lançar uma série de pensamentos para uma ação de acusação, que cada vez mais a pessoa vai entrando nesse fundo desse poço. Então, hoje eu queria falar de algumas formas que a gente observa de enfrentamento desse sentimento. Um deles é a negação. A pessoa que nega ser responsável, coloca a responsabilidade no outro, ou seja, ela se põe numa posição de vítima, e se possível ela segue com a vida dela. Ainda que interiormente ela não tá bem. Essas pessoas muitas vezes acabam desenvolvendo uma amargura interior, e aí você observa isso, por exemplo, quando ela se dirige para falar de algumas pessoas, ela tem uma palavra de julgamento muito dura, ela tem, ou até mesmo pensa em vingança, enfim, assim, ela não é livre daquele sentimento propriamente dito, porque ela se sente vítima, portanto a outra pessoa, sendo culpada, precisaria fazer alguma coisa para resolver, para que ela se sinta bem. Agora, eu vou dar um exemplo disso. Adão e Eva. Adão e Eva, quando eles caem, né, quando eles erram, a gente vê Adão colocando a culpa em Eva, Eva colocando a culpa na serpente. Mas Deus, que vê todas as coisas, né, na Bíblia fala ali que Deus traz em julgamento, porque ele é um justo juiz, então ele julga ali aquela situação. Olha o que fala em Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Então, o primeiro passo, né, para a pessoa que tem esse processo de negação, é ela reconhecer que ela tem a responsabilidade, ela olhar para aquela situação toda e ver aonde é que tem a contribuição dela e ter o processo de arrependimento. Tem pessoas que não tem o problema da negação, mas ela, na verdade, pensa que está produzindo arrependimento, pensa que está arrependida, mas na verdade o que ela tem é o remorso. Qual é a diferença? Ela tem medo da consequência do erro dela. O medo dela é de ser descoberto, no íntimo dela, na verdade, se não tivesse consequências, muito provavelmente ela permaneceria naquela mesma situação. A preocupação dela não está se quebrou o relacionamento dela com Deus, né? O que é que ela produziu na vida de outras pessoas? O remorso está associado, o que eu passo a perder a partir de agora, se eu tinha projetado a minha vida de uma forma, agora com esse meu erro, eu nunca mais vou poder alcançar isso. Então, quando a pessoa entra num processo de olhar para a vida dela e o que ela está perdendo com isso,
é chamado de remorso, por quê? Porque ela não está preocupada com o relacionamento dela com Deus, basicamente. A gente vai ver depois a diferença para aquilo que é o arrependimento. Eu queria citar como exemplo aqui a vida de Saul. O que aconteceu com Saul? Saul, ele tem 2 episódios quando ele tem que enfrentar os filisteus. E Samuel fala assim, você espera aqui por 7 dias, porque quando eu voltar eu vou oferecer o holocausto. Saul vê que passou 7 dias, Samuel não apareceu, ele fala assim, aí o povo começa a se dispersar, ele observa o povo sendo disperso, e fala assim, daqui que eu vou oferecer o holocausto. E aí logo que ele oferece o holocausto, Samuel chega e pergunta para ele, o que você fez? E aí a primeira coisa, ele entra num processo de negação porque ele se sente vítima e fala, não, eu fui pressionado, os soldados estavam agora dispersando e aí eu tive que fazer isso. Então ele não produziu arrependimento. Agora, o segundo episódio, você já vê o remorso na vida de Saul. Por quê? Eles tinham que enfrentar os amalequitas e Deus falou assim, olha, você vai destruir tudo. E eles enfrentam e Saul faz o quê? Saul, ele poupa os melhores gados, os melhores animais e poupa o rei. Ou seja, na visão dele, ele obedeceu pela metade. Mas obedecer é obedecer por inteiro. Não existe, com Deus não existe obediência pela metade. Só que quando Saul responde para Samuel, porque Samuel ali confronta ele, Saul dá ali, ele acaba pondo, ele faz uma fala que a princípio até parece um discurso religioso. Ele, pequei, vem comigo, que está em 1 Samuel 15, versículo 24 primeiro. Aí ele fala assim, pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que me deste, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado, volta comigo, para que eu adore o Senhor. Aí Samuel disse, você rejeitou a palavra de Deus. E depois, no versículo 30, Saul fala assim, pequei, agora honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele. Na primeira fala, quando você vê, você fala assim, puxa, mas espera aí, Saul se arrependeu. Eu sei que quando eu li a primeira vez, quando, não entendi ainda muito com profundidade, era essa interpretação que eu tinha. Só que quando eu vi o versículo 30, aqui mostra que, na verdade, Saul estava preocupado com a consequência. Ele não estava preocupado com a quebra do relacionamento dele com Deus, do que ele tinha feito, do que aquilo afetava no relacionamento dele com Deus. Quando ele fala, honra-me perante as autoridades, o que isso significa? Que ele estava preocupado era como as pessoas iam passar a olhar para ele, e ele não queria perder o privilégio dele de rei, de ser admirado pelas pessoas. Isso é o remorso. O remorso, ele te leva a avaliar, e tem gente que chora e chora muito, tem gente que entra num processo aqui profundo de choro, mas esse choro é como o choro de Saul, que não valorizou quando Saul tinha, era a cultura da época, a herança ficar e tinha vários direitos ali do primeiro filho, do filho mais velho, e ele troca por um prato de lentilha porque ele estava com muita fome, ou seja, ele trocou a bênção de Deus sobre ele porque ele estava com fome, E depois ele chora e tal, mas aquele choro dele era do que ele estava perdendo. Por isso que a Bíblia fala que ele teve remorso. Judas teve remorso. Por que remorso? Tem pessoas que olham e falam assim, não, mas peraí, Judas se arrependeu, ele se enforcou. Judas, quando ele traz Jesus, ele imaginava que Jesus ia ser um líder político que ia libertar o povo de Israel de Roma. Só que também fala que ele mesmo andando com Jesus, ele tirava o dinheiro das ofertas, ele era o tesoureiro e tirava e passava a mão no dinheiro da igreja. Vou colocar assim, da igreja. Quando ele entrega Jesus, que foi por ganância, e ele vê que Jesus ali é condenado, ou seja, ele avalia e fala assim, peraí, o que eu fiz, a consequência é muito maior do que eu imaginava. Então,
ele não consegue enxergar que Jesus é suficiente, que Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias, que Jesus trazia o reino de Deus sobre a terra, a ponto de trazer o resgate para a vida dele. Assim como foi com Pedro. Pedro é restaurado por Jesus e volta a fazer o que ele fazia antes. Judas não. Judas entra num desespero porque ele não entendeu o que é que Jesus veio trazer para mim, para você, para a terra. Então ele entra num desespero profundo que ele não vê mais saída, então ele faz algo contra a própria vida. Esse é o remorso. Às vezes a pessoa entra num desespero tão profundo que ela não quer passar pelas consequências daquilo que ela teve e que isso traz então a morte. Por isso o versículo fala que a tristeza que o mundo produz, que é chamada de remorso, produz morte. A tristeza, quando ela vem de Deus, a tristeza produzida por Deus, que é o verdadeiro arrependimento, ela produz vida. Ela te faz querer estar de volta na presença de Deus. Mas eu queria falar ainda agora sobre um outro processo antes de falar do arrependimento. Ele faz parte do arrependimento, mas ele fica truncado aí no meio do caminho e ele te rouba. Na verdade é quando você reconhece que você errou, você assume toda a responsabilidade pelo teu erro, você agora é decepcionado consigo mesmo e você não se vê mais merecedor de nenhuma nova chance. Ou seja, você é que se exclui da graça de Deus, você se exclui do favor de Deus. Então você olha para a sua vida, você não se conforma com o que você fez, mas você não consegue mais sair desse lugar. Você não sai desse passado. Então é quando a sua mente fica revivendo tudo de novo que você passou. Você fica naquele lugar analisando e autoanalisando e se reanalisando, mas você não toma nenhuma atitude para a partir de agora você ter um caminhar diferente. Você está preso ali num sentimento de autocomiseração, num sentimento profundo de depressão. É aqui que muitas pessoas entram num processo de depressão realmente, que acaba até mesmo tendo desdobramentos como um suicídio, como outras doenças psicossomáticas, ou seja, várias coisas acontecem nesse processo. Eu tive um tempo na minha vida que eu passei pela negação, que eu tive medo das consequências do meu erro, eu tinha uma imagem que eu queria preservar e eu não me conformava de eu ter falhado, então eu não queria que nada daquilo fosse exposto, mas não tinha um arrependimento ali genuíno, até que eu entrei nesse processo então de ter o entendimento, só que quando eu tive esse entendimento eu não consegui sair dali. E eu lembro que eu chorava, mas eu chorava e desenvolvi várias situações assim de não conseguir enxergar a saída, de me ver verdadeiramente no fundo do poço. Bom, Deus interviu. De que forma na minha vida? Primeiro me trazendo esse versículo que eu trouxe para vocês de 2 Coríntios 7:10. E aí Deus me confrontou. Deus falou para mim: você está negando o meu perdão para sua vida. Quando você não se perdoa, o que você está dizendo é que você está julgando essa situação de uma forma como se você fosse uma juíza mais justa do que eu que te absolvo. Quando você se nega o perdão, significa que você está dizendo que a morte e a ressurreição de Cristo é menor do que o teu pecado, do que a tua culpa. Quando eu entendi essa dimensão, eu falei assim: meu Deus, né? O Senhor me dá gratuitamente o perdão, uma nova chance, o Senhor restaura a minha vida e eu tô me recusando a isso. Eu lembro de estar numa situação assim tão triste, que chegou um determinado ponto assim de um desespero que eu falei: Senhor, chega, eu abro mão da minha vida, não no sentido de morte, eu abro mão de consequências, eu quero o que eu não posso mais é viver sem o Senhor, o que eu não posso mais é olhar para minha vida e não ver o Senhor presente, porque de alguma forma eu estou me colocando numa posição tão indigna, e ainda que eu seja indigna, mas eu quero que o Senhor venha me restaurar, que o Senhor perdoe o meu pecado, que o Senhor mude a minha história. Eu não quero nunca mais viver como eu vivi. De alguma forma o Senhor pode fazer o que for necessário, mas eu lembro que eu abri mão de tudo, de todo o cuidado que eu tinha, de toda a preocupação que eu tinha, para que Deus então pudesse tratar da minha vida. Quando eu fiz isso, eu confessei o meu pecado, eu reconheci a minha falha diante de Deus,
mas eu recebi o perdão de Deus. E esse perdão a gente recebe pela fé. Não é porque a gente sente, puxa, eu senti um alívio. Mas quando o entendimento de Deus veio no meu espírito, eu de fato me senti livre. Quando Deus falou comigo disso que eu estou dividindo hoje com você, eu senti como que cadeias estivessem se quebrando. É o filho pródigo voltando para a casa do pai e vendo ele colocar o anel no dedo de volta, ainda que se sentisse indigno, vendo te colocar na posição que você tinha antes. E aí você, quando passa por esse processo, você quer ressarcir quem precisa ser ressarcido, quer pedir perdão para quem precisa ser pedido perdão, você quer corrigir o que tem para ser corrigido, porque você quer religar, você quer estar de novo no relacionamento com Deus, mas você também quer estar livre de qualquer pendência diante de pessoas. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o arrependimento que traz vida, esse é o arrependimento que traz o sentimento de gratidão, que você olha para sua vida e fala, Senhor, eu só tenho para te agradecer, porque aonde eu estaria hoje se não fosse a tua graça, se não fosse a tua misericórdia? O que aconteceria comigo se não fosse a tua mão sobre a minha vida? Em Romanos 3, 21 a 25, eu vou ler, fala assim, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, ou seja, não independente do que a lei diz que eu posso ou que eu não posso fazer, da qual testemunham as leis e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E João fala que todos pecaram, que se alguém disser que não tem pecado é mentiroso, porque a nossa natureza é falha. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Esse arrependimento, ele é ilustrado também na Bíblia através da vida de Davi. Quando Davi, ele peca e ele é confrontado pelo profeta Natan, ele fala uma frase que quem passa por um arrependimento genuíno sente, pode não usar as mesmas palavras, mas esse é o sentimento. Ele fala assim, pequei contra Deus somente pequei. O que significa isso? Que sim, ele pecou contra as outras pessoas também, mas ele também entristeceu o coração de Deus e ele queria retornar aquele relacionamento de intimidade com Deus. No Salmo 32, deixa eu só abrir aqui, Salmo 32. Deixa eu ver antes. Vamos ler o Salmo 51, para você entender a oração de Davi e o resultado disso na vida dele. Davi comete adultério, mas não só o adultério, quando Deus fala com ele, fala além da questão do adultério, mas principalmente a questão do assassinato, porque para ele esconder o erro dele, ele assassina o marido da mulher com quem ele cometeu adultério. E aí ele faz esse salmo nesse momento. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração ensinas a sabedoria. Purifica-me, com esopo ficarei puro, lava-me, mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim um coração puro, ó Deus, renova em mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. E aqui ele segue no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado,
Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Depois que ele recebe o perdão de Deus, ele escreve os Salmos 32. Como é feliz aquele que tem as transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, todos os que são fiéis orem a ti. Enquanto pode ser encontrado, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei, e aí agora é a resposta de Deus para Davi. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegre-se no Senhor, exultem os que são justos, cantem de alegria todos que são retos de coração. Deus tem interesse em nos restaurar. Deus não tem alegria nessa tristeza que produz poço, produz depressão, produz doenças da alma. O que Deus tem é liberdade, o que Deus tem é saúde. Quando eu e você a gente não é uma surpresa para Deus. Deus não olha para mim e fala, puxa, não acredito que ela fez isso. Mas Ele tem à disposição o que precisamos, que é Jesus Cristo na nossa vida. Quando a gente entende a obra de Cristo, não é a gente entender aqui racionalmente, mas a gente entende racionalmente porque somos inteligentes, mas também a gente entende aqui na nossa alma. A gente recebe dessa porção da parte de Deus. A nossa vida muda. E aí quando eu e você olhamos para o nosso passado, a gente não olha mais para esse passado de vergonha, mas a gente olha para esse passado com o olhar da graça e do amor de Deus. A gente olha para esse passado com o olhar da misericórdia de Deus. A gente olha para esse passado reconhecendo que Deus é tudo o que precisamos. E aí a gente tem aquele sentimento de que eu não quero mais decepcionar a Deus. E por isso é que tem a metanoia, por isso que tem a mudança de mente, por isso que tem a mudança do caminhar, por isso que você quer passar longe. Porque tudo aquilo que trouxe dor para o coração de Deus, traz dor para o teu coração. Então se hoje você está numa situação, seja porque você estava vivendo a negação, você tem negado você, tem colocado culpa em outros, não faça mais isso. Uma hora a tua alma, a tua mente vai começar a cobrar isso. Eu falo isso por conhecimento de causa. Se você está vivendo um processo de medo da consequência, vá em Deus, vai mais profundo em Deus, para que seja gerada essa tristeza que é arrependimento e não remorso. Para que você olhe para essa situação, essas circunstâncias como Deus vê e você receba essa libertação da parte de Deus. Se você tem vivido com medo, se você tem se você tem vivido não se aceitando. Eu conheci uma pessoa que ela cometeu um erro há muitos anos atrás, aliás, muitos anos mesmo. Eu era nova quando soube da história dela e ela não conseguiu se perdoar, ela desenvolveu várias doenças, mas ela nunca mais foi a mesma. Mas aquele não era o destino de Deus. Deus não tem felicidade quando a gente mostra um arrependimento que faz a gente ficar no escuro, nas trevas. Deus nos traz para a luz. Por isso que em 1 João fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda a injustiça. Receba de Deus hoje. Vá para a presença de Deus, pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, entende o que Jesus fez e que você receba essa alegria, essa vida. E não viva mais debaixo do peso da culpa, do remorso, do peso do inimigo que quer ficar te acusando noite e dia, porque em Cristo Jesus não há mais condenação, Ele nos trouxe vida e vida em abundância. A palavra fala, conhecereis a verdade vos libertará. Seja livre nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Se você sentiu que
falou com você, ou se você conhece pessoas que têm vivido nessa tristeza, que tem produzido morte, que tem produzido distanciamento da presença de Deus, compartilhe esse vídeo, que ele seja a bênção. Hoje eu abri meu coração, eu senti a presença de Deus e estou ainda sentindo a presença de Deus aqui, porque eu sei que esse é um assunto que tem aprisionado tantas pessoas, mas assim como eu fui livre e hoje eu posso aqui falar com você por causa daquilo que Deus fez comigo, tenho certeza que eu posso ser canal de bênção na vida de outras pessoas através desse vídeo. Amém? Receba a bênção da parte do Senhor em nome de Jesus e até a próxima semana.